Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Angélica Zambuja, eu sou taróloga e reikiana e também sou estudante de terapia holística e radiestesia. Mas essas são apenas algumas das várias coisas que eu ainda desejo ser nesta vida. E hoje eu vou falar para vocês, a mensagem que eu vou trazer é sobre os nossos sentimentos, que eles são nossa responsabilidade, certo? E por que eu tô trazendo isso? Que na verdade é uma coisa tão óbvia, né? Você pode estar pensando, nossa, Angélica, você vai falar sobre isso, é tão óbvio, mas na verdade não é. Na teoria é muito óbvio, né? Eu sou responsável pelo que eu sinto, mas na prática não é, porque a gente começa a ter a convivência com as outras pessoas, as interações, e a sensação que dá é que a culpa é do outro, pelo que eu tô sentindo, mas na verdade não. A responsabilidade é toda nossa. Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês. E o meu mestre Reiki, ele costuma falar que eu acho muito bonito que quando, por exemplo, alguém desperta a ira em você, você tem que agradecer aquela pessoa. Eu sei que é um pouco vai um pouco acima do que nós estamos acostumados, mas você tem que agradecer aquela pessoa por ter te mostrado que aquilo estava dentro de você. Porque, por exemplo, a pessoa fez uma coisa que te irritou. Na verdade, a culpa não é da pessoa que você ficou irritado, a culpa é sua. Aquilo estava dentro de você o tempo todo. Então, você pode pensar, não, mas aquilo que ela fez é inadmissível. Para outra pessoa, talvez não seja, certo? Então, quer dizer que isso está dentro de você. Uma coisa muito comum de acontecer, várias situações da nossa vida acontecem que não são da forma como nós gostaríamos, ou não são de nenhuma forma como gostaríamos. E a gente, às vezes, pode dar uma depressão, uma crise existencial, alguma coisa assim, e a vontade primordial, a primeira vontade que surge é sair daquela situação, é estar em outra vida, ou não viver mais, né? É sair daquela situação, é a vontade que surge quando a situação é muito problemática, ou que nós consideramos muito difícil de lidar. Mas aí é que está. Preste atenção, se você sair dessa situação problemática e ir para uma situação muito agradável e continuar sua vida a partir daí, mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão se manifestar. Então, as situações acontecem ao nosso redor, na nossa vida, como forma de nos orientar, de nos mostrar aquilo que já está dentro da gente. E imagina que você estivesse num lugar vazio, sem nada. De forma alguma, não há nada nesse lugar. Apenas você. É você com você mesmo. O que você iria sentir? Com o tempo, passando o tempo, você iria sentir todas as coisas que já estão dentro de você, independente das situações. As situações, elas estão aqui para nos ajudar a ter essa percepção, a ter esse contato com essas coisas que estão dentro da gente. Então a gente realmente precisa agradecer quando uma pessoa ou uma situação desperta alguma coisa na gente, seja a raiva, a tristeza, o medo. Aí você percebe, nossa, eu tinha medo disso, eu tinha medo de sofrer aquilo, eu não sabia. Então, todas as coisas que acontecem conosco é nossa responsabilidade. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, certo? É claro que algumas vezes nós acabamos captando coisas do ambiente, mas não é bacana entrar nesse assunto porque a maioria das pessoas vão projetar o que estão sentindo, o que são seus, coisas suas, na questão de, isso aqui veio do ambiente, isso aqui é de um obsessor, e a pessoa não vai aproveitar aquela oportunidade daquilo que ela está sentindo para observar. Nossa, eu tenho isso, eu senti isso, da onde que isso vem? Vamos analisar isso? É muito mais importante a gente encarar, a gente olhar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, como algo nosso que vem da gente, do que pensar que é algo exterior, que é algo externo, certo? Porque quando eu coloco isso na responsabilidade externa, eu estou tirando da minha responsabilidade. Eu estou falando, não, isso não vem de mim, isso vem de algo externo, então não é minha responsabilidade. Mas
foi você que sentiu, você compactuou, você conectou com aquela sensação, com aquela energia, com aquele pensamento. Então, de certo modo, mesmo que seja algo externo, está aí dentro de você, existe algo dentro de você. Por isso que é importante a gente relacionar as coisas que acontecem conosco como sendo nossa responsabilidade. E eu sei que isso é muito difícil, a gente começa a perceber que, principalmente quem é casado ou quem tem um relacionamento mais duradouro, ou relacionamentos de pessoas que você convive bastante, como por exemplo pai e mãe, né? Até mesmo o seu chefe, quando você todos os empregos que você tem, o seu chefe é complicado, é importante a gente começar a perceber, será que a culpa é do chefe, porque ele é o chefe, ou será que somos nós que estamos projetando alguma coisa nos nossos chefes, né? Então, quando a gente, por exemplo, ai, meu marido, minha esposa, minha mãe ou meu pai, ai, eles me irritam muito, eles fazem coisas que me tiram do sério. Às vezes tem pessoas que falam, aquela pessoa acabou com o meu dia. Na verdade, nós estamos entregando nas mãos dos outros o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, o nosso bem-estar. Então, todas as coisas que eles despertam em nós já estavam dentro da gente. Então, meu mestre Reiki, ele diz que é como se fosse um interruptor, que ele só estava desligado, mas ele sempre esteve ali. Tudo o que nós sentimos, o que nós pensamos é normal. Eu já falei isso num vídeo anterior, porque a gente é muito comum, a nossa sociedade ela é tão estigmatizada e ela é tão, de certo modo, falsa, porque ela tem muitas máscaras, muitas coisas, isso pode, isso não pode, a gente acaba se reprimindo, se anulando, a gente anula boa parte de quem a gente é por conta de, não é culturalmente aceito, isso não é correto perante, né, as questões sociais. Então a gente vai se anulando por causa dessas coisas. Isso não quer dizer que essas coisas não existam. Elas continuam existindo dentro da gente, mas elas estão desligadas, elas estão desativadas. Então todas as pessoas, elas têm provavelmente a mesma ou de forma semelhante as coisas que você sente, que você pensa. Então você, por exemplo, é muito normal, é muito comum a mãe ter raiva do filho, mas isso é algo assim que não é muito aceito na nossa sociedade. O papel da mãe é o papel de puro amor. Então a mãe não pode ficar brava com o filho, ela não pode ter raiva do filho. Imagina que coisa horrível. Mas isso é normal. Todas as relações elas têm esses altos e baixos, né? Onde tem o amor, que no nosso caso não é exatamente o amor, mas onde tem o amor ao seu oposto, que é o medo, a raiva, o ódio, a tristeza. Então, nenhuma relação, por mais mágica que possa ser, ela vai ser estável, não aqui na nossa dimensão, porque nós estamos nas polaridades. A gente vai transitar entre o certo e o errado, o bom e o mal, né? De acordo com o que a gente acredita. E aí, por exemplo, a mãe ficou com raiva do filho e ela, nossa, que horror, por que eu tô sentindo isso? E começa a ficar culpada, porque isso não é socialmente aceito. Mas se fosse socialmente aceito, tipo, é normal, né, você ter raiva do seu filho, realmente isso acontece, né, os filhos realmente conseguem nos tirar do sério. E aí já é outra questão de olhar, né, o que são essas questões que estão te incomodando, o que são esses sentimentos que estão aflorando e entender. Aí você iria perceber, nossa, realmente é normal isso que eu estou sentindo, então tá tudo bem. E aí não haveria uma exclusão, uma repressão desse sentimento ou desse pensamento, porque você saberia, isso é normal, não estou louco, faz parte, né, de tudo o que eu vim viver aqui. Tudo que nós sentimos, pensamos, né, tudo isso faz parte, nós viemos aqui para experimentar essas coisas. E descobrir o que faz bem ou não pra gente, o que a gente quer ou não conosco. Mas de todo modo, o que a gente não quer conosco, a gente não pode simplesmente rejeitar, reprimir, porque vai continuar lá dentro. E aí, o que acontece quando uma coisa é reprimida dentro da gente? Ela fica, por exemplo, no sótão, no seu subconsciente, de uma forma muito guardada, muito escondida. Mas ela tá lá, ela existe. Ela vai querer ser
mostrada, ela vai querer. É como se fosse, vou dar um exemplo que eu escutei uma vez e eu achei sensacional. Sabe, como se você estivesse numa piscina com várias bolas cheias de ar, né? Como se fossem bolas de jogar. E aí você quer enfiar essa bola para baixo. Com uma bola você até consegue, você vai manter aquela bola lá embaixo. Com duas bolas já fica mais difícil. Então, quanto mais bolas você tentar manter embaixo da água, mais difícil vai ser e uma hora ou outra alguma vai escapar, alguma vai subir. E ao tentar esconder uma bola, a outra vai subir, a outra vai se manifestar. E é exatamente assim, todas as coisas. E olha, eu vou falar para vocês, não são poucas coisas, são muitas coisas que a gente vai guardando e vai reprimindo e a gente não percebe. Todas essas coisas, elas ficam no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que é o nosso porãozinho, né? Elas ficam lá guardadas, trancadas, mas elas existem e elas querem permanecer, elas querem ser notadas, porque elas existem. Então, elas vão surgir à tona e a forma mais assim comum disso acontecer é naquelas relações mais íntimas, mais próximas, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o seu chefe, aquelas relações que você tem um convívio mais íntimo, mais às vezes não é íntimo de intimidade, é íntimo de mais tempo que você precisa permanecer com aquela pessoa, com aquela situação. Então eles vêm e nos mostram isso que estava dentro da gente. Essa bola sobe e você fica envergonhado ou se sente culpado e você tenta esconder ela e já aparece outra coisa. Isso é muito normal, isso é muito comum. É até um pouco, apesar de ser triste, é um pouco engraçado, mas é simplesmente por falta de autoconhecimento. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não pode ficar reprimindo o que a gente sente, porque uma hora ou outra vai vir à tona, é mais fácil de lidar. É melhor você lidar, você encarar e aceitar que você tem uma raiva, que você tem um medo, e você ir trabalhando ele, do que você reprimir e falar, não, isso não faz parte de mim, isso foi algo externo, foi aquela pessoa que me jogou isso não é meu. Então você está reprimindo isso, e ele existe, ele vai continuar existindo, e ele vai se manifestar de uma forma intensa, de uma forma muito brusca, que na verdade todas as pessoas vão perceber que aquilo está dentro de você e você não vai ficar desconfortável com aquela situação. Então é muito mais sensato, é muito melhor a gente, né, apesar de ser um pouquinho doloroso no começo, a gente observar, eu tenho isso, eu sou assim, e não é questão de, tudo bem, eu sou assim, pronto, nasci assim, vou morrer assim. Não, a questão é eu perceber e eu aceitar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sinto, para ir tentando compreender de onde que isso vem, para aceitar de forma que eu vou transmutar. Então eu não vou só aceitar, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa raivosa e tá tudo bem. Eu sou uma pessoa melancólica e eu sou assim e pronto. Não, a gente vai perceber. Nossa, eu tô me lamentando muito, eu tenho essa mania, tô me vitimizando bastante, né? Então, eu sou assim, tenho essa questão de me vitimizar. Então, vamos ver de onde que vem isso, por que que isso tá aqui, como é que eu posso mudar isso, da próxima vez eu posso substituir essa vitimização por outra coisa. Então, são formas que a gente tem de entender, de aceitar o que a gente realmente é e lidar com isso para isso não vir explodir mais tarde. Quando você aceita alguma coisa dentro de você, essa coisa ela se sente acolhida e ela não tem por que se revoltar. Então, por exemplo, a raiva, ela não é uma coisa ruim. Ela só é algo ruim porque na maior parte as pessoas veem a raiva como algo ruim. Então a gente reprime. Quando a gente está com raiva, a gente reprime e reprime. E é tanta raiva reprimida que uma hora ela vai explode, e aí vai aquela briga, aquela explosão, a pessoa surta, sem motivo muitas vezes, né? Porque é tantas coisas acumuladas e quando vai uma gotinha, transborda tudo, e a pessoa acha que você teve uma crise sem motivos, mas na verdade foi muita coisa que você foi guardando e foi acumulando. Então, é por isso que a gente precisa aceitar. Quando eu aceito a minha raiva, ela não é algo maléfico para mim. Ela vai agir ao meu favor. Porque a raiva é o quê, por exemplo? Ela é uma força de ação muito forte. Ela é uma força que vem para fazer acontecer. É uma força
de ação mesmo, de determinação, de aquilo tá me incomodando, então vem a raiva para eu achar uma solução e mudar aquilo. Mas quando vem a raiva, que é uma força muito forte, muito poderosa de mudança, de ação, e eu reprimo, tudo isso está dentro de mim, tudo isso está guardadinho. E é uma força muito forte, por isso que é muito fácil você identificar a raiva, porque ela é uma força muito intensa, ela é muito ativa, muito expansiva. Então, é uma das coisas mais fáceis de serem identificadas por essa questão, por ser muito expansiva, muito intensa. É primordial a gente perceber isso. Quando a gente percebe que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem conosco, pelas coisas que nós sentimos, pelas coisas que nós pensamos, nós tomamos essa responsabilidade, então nós temos a capacidade de encarar isso, de aceitar e de modificar, certo? É muito importante, é essencial, vocês precisam entender o quanto é essencial a gente aceitar quem a gente é, porque tudo que é reprimido, tudo que é rejeitado, ele continua existindo. É uma ilusão você achar que você reprimir aquela questão, ela sumiu magicamente. Ela continua lá. Aquilo é uma energia. Energia não morre. Ela precisa ser olhada, compreendida e finalmente transmutada. Então vamos começar a observar, vamos aproveitar e pegar uma técnica muito bacana de observação. Quando você ficar irado ou triste, tipo, ai, aquela pessoa me frustrou, ela matou os meus planos, aquela pessoa me fez sentir um nada, um lixo. Observa isso, porque isso já está dentro de você, certo? Aquela pessoa foi um meio, uma forma de te mostrar que isso existe dentro de você. Porque se isso se manifestou, isso existe dentro de você. E ele precisa ser olhado, ele precisa ser acolhido, igual uma criança, certo? Não é, repito, não é questão de aceitar e falar eu sou assim e ponto final. É questão de você aceitar que aquilo existe dentro de você e você trabalhar para entender de onde que aquilo vem e conseguir modificar. Isso é essencial. Tudo que é rejeitado, ele vai se manifestar com muita força futuramente, mais para frente. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos começar a tomar a responsabilidade das coisas que nós sentimos, que nós fazemos, que nós pensamos, até mesmo as nossas reações são nossas responsabilidades, né? Tipo, a pessoa fez aquilo comigo, como que eu poderia reagir de outra forma? Poderia, sempre há uma outra forma. Às vezes nós estamos tão automatizados a agir de uma forma que a gente acaba esquecendo, a gente não vê como aquilo poderia ser diferente. Mas aí é questão de trabalhar também e observar o que poderia ter sido feito naquele lugar, qual reação você poderia ter tomado que teria sido diferente e mais positiva. Com certeza existe, sim. Só que a gente fica, quando a gente tem algo automatizado dentro da gente, a gente fica como se aquilo fosse a única possibilidade, a única verdade, e na verdade não é. Tem muitas possibilidades ainda por aí. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos tomar responsabilidade pelo que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós fazemos. Vamos perceber que o outro é um instrumento que nos ajuda a ver o que já tem dentro da gente. O que estava lá guardadinho e se manifestou. E quando se manifesta, é a melhor forma, é o melhor momento para você analisar, certo? Quando você se vê com alguma coisa que é novo para você, ou que você até mesmo pensa, não sabia que isso ainda existia dentro de mim, aquele é o momento para você analisar aquilo. Se possível, anota o que você sentiu, o que te causou aquilo. Por quê? Depois vai embora e a gente simplesmente esquece. Então perde a oportunidade de perceber que aquilo estava dentro da gente, tá bom? Façam essa técnica, né, de observar, observe o que vem de dentro de você, como se a responsabilidade fosse sua, porque é sua, tá? Não coloque a responsabilidade nas coisas externas, na situação ou no outro. Perceba que o outro e a situação foram meios de te mostrar aquilo que já estava dentro de você, tá bom? E faça essa observação, façam anotações,
vai ser muito bom, vocês vão perceber que nós temos coisas, assim, inimagináveis dentro da gente. E elas fazem parte de nós, querendo ou não, por isso nós precisamos trabalhar elas, certo? Esta foi a mensagem de hoje, espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. A gente se vê por aí. Tchau!